Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Fabiano. Estamos aqui para mais um vídeo aí, tentar finalizar o site Dev West Institucional usando HTML, CSS e JavaScript. Ficou faltando terminar ali o footer e redirecionar, né, para a página dos projetos. Vamos tentar fazer isso hoje, né, para fechar ali o site, deixar ele prontinho. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos abrir o nosso projeto. No nosso último vídeo fizemos aqui a parte de colaboradores. Para fechar, eu acho que para fechar só falta o footer. Deixa eu dar aqui o Alt Z. Vamos fechar o footer. E a área de login, ela só vai funcionar se eu quiser fazer alguma coisa com os dados do usuário, né? O cara se cadastrar e talvez ofertar os. Ela tem que ter um dashboard, aí seria maior. A área de projetos, ele pode estar direcionando isso lá para o GitHub. Por quê? Porque o GitHub, ele é uma página que fala sobre o projeto, né? Então eu não preciso ficar atualizando. Então se ele bater lá no projeto do Git, ele já vai ter todos os dados lá. A gente faz o lame de uma forma mais didática, né? Explicando ali qual é o projeto, acho que seria interessante. E aí eu não preciso colocar os dados do projeto aqui. Tô pensando nisso. Comecei a pensar nisso agora aqui, porque se não, o que que eu ia fazer? Eu ia criar uma página de projeto que carregasse os projetos de forma dinâmica. Também dá para fazer. Mas eu precisava que essas informações viessem de algum lugar, de algum banco de dados. Bem, vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos fazer o nosso footer para fechar aqui. Fechar o nosso wireframe. Como a gente não tem local físico ainda, mas o DevOps não tem um escritório, né, ali seria a parte de contatos, redes sociais, mídias sociais. Tá, a gente já pode botar isso no footer, que aí fica lá no footer. Então vou criar aqui o footer. O footer vai ser o lugar onde ele vai receber o rodapé da página, né? Fica ali o rodapé da página. Vamos dividir ele em três partes, se eu não me engano, 3 a 4 partes. Então para isso eu vou criar aqui uma div. Essa div aqui, ela vai ter a parte de projetos. Então eu vou colocar aqui os projetos. Eu vou colocar primeiro um parágrafo aqui. Na verdade não, vou colocar uma lista. O L. E os LIs são os projetos, né? Agenda Flex, né? São os mesmos projetos que eu coloquei aqui em cima. A gente pode componentizar eles, hein? Tô pensando aqui que aí pra mim ficaria mais fácil fazer o negócio ali. Pá, pá, pá. Bom, vamos fechar esse site aqui. Vamos finalizar ele. Tá aqui, ó. Bem-vindos. Projetos. Nós temos os três aqui. A gente colocou tarefa Flex. Tem que mudar esse nome Flex. Isso aí tá meio estranho. Qual é a tecla de atalho que eu defini que eu não defini? Não defini. Aí eu tenho que ser Ctrl C, Ctrl V. Pague Flex. Tá. Então aqui eu coloquei. Que eu poderia também estar colocando isso no banco de dados também, mas vamos lá, muita coisa. Então essa aqui serão os projetos. Depois mais uma div aqui que a gente vai colocar no footer. Pode ser as redes sociais. Vou botar um Facebook, cara. Não sei se eu lanço no Facebook, tá? Mas vou botar Facebook. Instalogramas, não tem Instalogram ainda. Ah, não, Git, né? Vamos botar aqui o GitHub. Acho que o GitHub seria o primário, né? Vamos lá. GitHub. Vou botar assim. E o terceiro item, vamos colocar aqui. Seria a área de contato, né? Aí, como a gente não tem endereço físico, seria o telefone aqui, mas eu não sei se eu botar telefone, botar o e-mail. Eu tenho que colocar o e-mail.
Seria o DevWest. Não, seria contato@devwest.com.br. E o telefone aqui, eu não tenho telefone, eu não vou colocar meu telefone. Tem que ter um Telegram, vou botar um Telegram rede social. Tá, vou deixar só o e-mail por enquanto. Se a gente for lá no nosso modelo, a gente vai ter aqui o footer dessa forma. E agora é formatar ele para ele ter a cara de um footer de site. Aí, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, vou criar uma outra div aqui. Por quê? Para quê? Porque aí tem duas questões. Ou o footer, ele pega toda a área, que eu não gosto, né? Ele vai de uma ponta a outra. Ou ele fica centralizado com toda a área preta, que é o que eu prefiro. Então, para ele ficar centralizado, tem que ter uma div com a class container, assim. E o footer, ele vai receber a class com o BG escuro, né? Ele vai estar aqui escuro, pode ser até o black, mas eu vou botar o shadow. A letra vai ser uma letra clara, text white, e aí ele já começa a ganhar forma, né? Ele já começa a ganhar forma aqui. O que a gente tem que fazer aqui, talvez não seja interessante a gente colocar ele aqui, criar um CSS só para ele. Por quê? Porque dependendo do tamanho do filtro, dependendo de como você vai gerar o teu filtro, de como ele vai ser, ele pode ser um filtro complexo. Se você pegar exemplos como o da americana.com, do Mercado Livre, o filter, ele é muito grande, ele tem muita informação ali, chega até ter uma área de colapso, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar aqui o Mercado Livre como exemplo. Mercado Livre. Se a gente for lá no rodapé deles, aqui, ó. O rodapé deles é esse cara aqui, mas ele tem mais informações, que tem uma lista com vários segmentos, né? E ele literalmente começa aqui, ó. Ele começa aqui em cima e tem lá o item, aí tem mais informações, tá? Então ele tem muita coisa que você pode estar. Vou abrir um produto aqui. Você vê que o rodapé dele começa aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem os mais procurados e mais informações. Então o rodapé dele começa aqui, ó, nessa área aqui. Então é bem complexo. O footer, a área final ali do site deles tem bastante coisa. Tá, o nosso não, o nosso vai ter pouca coisa, porque não é para complicar muito aqui. Tá. O que poderia ser feito aqui é a gente ter criado uma navbar aqui eu deixei normal, né? Tá. Poderia componentizar o navbar também. Poderia componentizar os produtos, os projetos. Tá, vamos fazer isso depois. E aí, aqui como eu fiz a home aqui, a home ela tem a área do footer, só que o footer ele vai ser como o navbar, ele vai ser seria um componente, porque ele vai aparecer em várias páginas, tá? Então você começar a pensar dessa forma, o que for aparecer em várias páginas, ele poderia ser um componente. E nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar, vamos componentizar ele também, vamos, mas antes vamos criar ele. Então eu vou criar aqui o CSS dele, vamos criar um CSS para ele, pro footer.
Vamos lá, vou criar aqui um componente aqui primeiro. Uma pasta chamada Footer Component. Components. Vou criar aqui também um novo arquivo chamado footer-components.html. Esse componente ele vai ter aqui eu não coloquei, mas aqui eu vou colocar o template. Vou fazer como se fosse o template. E aqui eu vou ter um styler. Qual é a diferença? O template é uma tag HTML que ela cria o template e ele não se torna visível no HTML. Ele literalmente ele foi feito para ser adicionado em algum lugar, né? Você pegar esse conteúdo e colocar em algum lugar no seu site. E esse colocar, né, ele pode ser tornar visível. Ou você pode deixar ele na área ali que você definiu, né, o HTML, você criou ali o template, deixou ele na área, e você pode deixar ele invisível e chamar através de algum recurso, pode ser do CSS, pode ser do JavaScript para ele aparecer. Nesse caso aqui, o template ele vai segurar o que eu quero que ele realmente se torne um template. Tá? Então, se o HTML ler esse arquivo, ele literalmente não iria mostrar na tela o conteúdo dele. Tá? Então, esse footer que eu coloquei aqui, assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele daqui, assim, vou dar o nome dele de footer, vou deixar aqui footer, assim, toda vez que eu lançar um footer, ele vai colocar esse cara. Eu não preciso colocar ID, tá? Eu não vou precisar colocar ID, vocês vão entender o porquê. Deixa eu salvar aqui. Salvar todo mundo. Tô com o zoom alto aqui, esse zoom. Tá. E aqui no footer eu vou colocar o footer que eu criei lá, né? Assim, pá, footer. Aí nesse caso vai ter a div. Tá, pode ser assim. Nesse caso aqui eu vou usar o CSS dele, então não preciso botar footer de novo. Deixar fora. Assim. Vou deixar só o conteúdo do footer. Beleza. Então aqui eu tenho meu footer, tem aqui meu CSS, ele vai ter na tag footer, ele vai ter o background color, a gente pode usar lá a nossa variável que eu coloquei o shadow, eu botei color traço shadow dessa forma, e aqui eu vou colocar a letra na cor na variável branca, color white dessa forma, beleza. Depois eu vou colocar mais coisas aqui, tem o LLI, né, para botar no lugar, mas eu quero que ele apareça lá já na área com o fundo como estava antes, né, porque com isso eu tirei ele daqui, né, não tá mais no nosso template, no nosso modelo. E aí eu vou criar aqui o CSS agora, vou criar aqui meu arquivo de footer traço component, ali faltou um N, né, component.js. Aqui embaixo faltou um N, eu vou colocar. Ali eu botei vírgula. Oh, meu Deus do céu. Pronto, agora sim. Então aqui eu tenho o, HTML e CSS. Eu comecei errado o projeto, né? Ninguém falou nada. Mas eu comecei na branch do colaboradores. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. Eu teria que ir para main para poder atualizar a main e depois puxar os colaboradores. Como eu falei, estou trabalhando sozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso daqui, vou criar uma branch para esse cara agora. Então essas mudanças que eu vi, elas literalmente elas vão usar Home Collaborator como referência, porém
elas vão para uma outra branch separada e não vão mexer na home collaborator. Então, vou criar aqui uma branch. Deixa eu abrir aqui o Git. Terminal. Git checkout. -b. DL barra. Por isso que tem que escrever o raio das tarefas. Eu não escrevi. Vou botar aqui, ó. Footer. Pronto. Beleza. Aí foi pro footer aqui, ó. Tá no footer aqui agora. Beleza. Pra não confundir. E aqui, o que a gente vai fazer, galera? Aqui a ideia é fazer a mesma coisa que nós fizemos no colaborador, né? Criar uma função no card. Criar uma função que pegue o item, né? Que traga ali o elemento para mim, que faça a troca de valores. Esse caso, por enquanto, não tem troca de valores, então eu vou só criar a função, criar uma function, que eu vou chamar de footer component. Essa função não recebe nada. Ela vai pegar, nesse caso aqui, ela vai pegar o elemento que é uma constante aqui chamado element, que ela vai pegar o nosso query selector, que eu vou chamar de footer, assim direto. E aí ele pega toda a tag footer, tá? Então já tem ali o elemento. E agora eu tenho que pegar o template, né? Para pegar o template, a gente comando fetch, passa aqui o caminho do template, que é na mesma pasta, só que eu tenho que pegar o caminho dele relativo. Coloca aqui o caminho relativo dele, né? Ele colocou ali, beleza. Ele vai trazer para mim o resposer desse cara, né? Eu posso chamar de resposer, não tem problema. A gente abrevia. E esse resposer, através de uma Aeron Function, eu vou... Deixa eu botar aqui o nosso Alt Z. Transformar isso aqui em texto. Um texto assim. Então, esse ten aqui, ele vai executar e vai transformar a resposta em texto. Beleza. Depois, eu vou pegar... Eu já vou ter os dados do footer aqui, né? Vou ter aqui, ó, os dados do footer. E eu vou trabalhar com esses dados. Beleza. O que acontece aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse elemento de uma forma diferente do que eu fiz do outro. O outro eu coloquei ele em forma de texto, né? Eu injetei o elemento com o comando inner, se eu não me engano. Foi isso? Eu injetei o comando inner. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a forma correta para colocar esse elemento. Porque o inner, não é que está errado, o inner ele deixa algumas falhas de segurança. Então, para você poder colocar ele, não é adequado você fazer dessa forma, né? Você chegar ali e adicionar dentro do elemento. Você teria que criar um elemento e esse elemento ser adicionado dentro dele pelo DOM. E o que é o DOM? O DOM, para quem não sabe o que é o DOM, é o... Ó, bota assim, ó, pode botar DOM HTML ou DOM, DOM JS, tá? O que vai acontecer? O DOM, ele é a forma de representar os elementos do site. Então, o JavaScript, ele lê os elementos em forma de objetos, tá? Então, ele vai pegar a tua página ali e vai encarar que aquela página é toda construída com objetos, que é o document, que é as tags H1, H2, body, e elas têm uma hierarquia, né? Tem ali uma forma de você poder adicionar elementos, tá? Então o JavaScript ele literalmente trabalha com essa ideia, e aí você pode criar um desses elementos no JavaScript. Então, por exemplo, eu não tenho uma div, né? Eu preciso de uma div lá no HTML,
Só que essa div não foi criada no HTML. Eu posso usar o JavaScript para criar um elemento novo no HTML com o DOM, né? Aí ele cria, o JavaScript cria, e não é eu injetando um código ali para ele ler e aceitar. Ele vai criar esse elemento, e esse elemento vai ter todas as características do HTML, e aí você vai poder manipular esse elemento depois, tá? É o que ele fala aqui, ó. Posso criar novos elementos na página, posso mudar características dos elementos, posso fazer um monte de coisa, tá? Então o DOM permite isso, né? Você criar uma interface programável baseada em objetos. Quando a gente fala de frameworks modernos, programação moderna em HTML, CSS, JavaScript, cara, é obrigado a você saber isso aqui, tá? É obrigado. E aqui tem, né, alguns exemplos de métodos que a gente pode usar, né? Aqui tem o próprio inner HTML, mas ele dá uma ressalva aqui. Tem aqui o documents, que você pode pegar ele, né? A gente usa ele já para pegar os elementos, também do DOM. Né? Um dos próprios elementos que é né, o H1, H2, né, o P, tem vários aqui. A DOM com CSS, você mudar o styler dele. Então, assim, nós já usamos isso, só que a gente não fala o nome, né? Não dá o nome às pessoas. Então, quando você coloca document, você está se referindo ao DOM, né? Você está se referindo aos elementos de HTML ali, né? Os objetos em HTML. Beleza. Então, feito isso, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nosso comando. Pá, 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 pá. É esse cara aqui, ó, JSHTML DOM. É esse cara que nós vamos usar. Só que ele tá como exemplo, né? Eu vou usar. Cara, eu não tô achando aqui. Deixa eu voltar. Usar o JavaScript para manipular o objeto. Bem, eu não tô achando aqui a referência. Depois eu busco o nome do comando. Eu acho que ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil. Que esse cara aqui, ó. São os nodes. É esse cara aqui. A gente vai manipular esse cara aqui. Que é o DOM nodes. Então, vamos lá. Vamos manipular. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar, né? Pegar lá desse elemento. É pegar esse texto e transformar ele em um objeto. Tá? Eu tenho que pegar ele e transformar ele em um objeto. Porque ele vai trazer texto para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um item novo. Vou criar uma constante chamada de DOM. Que vai receber o new DOM. New DOM. Agora tem que me lembrar. New DOM. New DOM parser. Preciso desse cara aqui. O que esse cara faz? Ele faz a conversão para mim dos elementos. Vou precisar criar um cara desse aqui. Beleza, criei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar um elemento, uma constante, que eu vou chamar de template. Template ele vai pegar, ó, até pegou para mim aqui, ó. Ele vai pegar dos dados, né, do meu objeto DOM, ele vai usar o parse from string, que é o quê? Que é um comando que vai pegar a string e vai transformar em um elemento do HTML. E essa conversão vai estar nos dados que ele trouxe do template para mim. Aqui eu tenho que colocar qual elemento eu quero que ele pegue. Melhor, eu tenho que colocar qual é o item que eu quero que ele. Qual o elemento que eu quero que ele pegue lá no HTML. Lá vai ser HTML texto. Isso aqui, se eu não me engano. Só que aqui
Tá faltando uma coisa aqui. Que é o Query Selector. Eu tenho que falar qual é o elemento que eu quero pegar lá. Aí nesse caso aí é o template. Eu acho que esse daqui, galera, não tô lembrado. Eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui um console.log. Usando aqui o traço. Eu fiz isso aqui na aula lá, mas eu não falei o porquê que eu boto esse traço, né? Eu vou explicar agora para vocês. Então aqui, ó, eu tenho esse comando, né? Eu vou dar o export nele, que eu estou trabalhando com modularização, vou dar o export nele. Export. Exportei. E agora eu vou aqui na minha main chamar esse cara, né? Então, primeiro tem que importar, né? Vamos importar ele aqui. Isso também tá errado, tá? Eu vou mexer nisso aqui hoje. Hoje eu vou tentar ajustar o máximo aqui para o mundo real perfeito. Estou usando o Linux, aí quando eu coloco aqui barra, ele vai lá para minha raiz. Não sei como é que ele funcionou esse cara aqui, né? Ó, vou botar aqui barra components barra. Ele não vai, cara. Eu tenho que pegar o caminho relativo. Que aqui no Linux, se eu não me engano, se eu colocar ponto barra, ele não vai. Agora foi. Tá, tá, tá. Peguei aqui o meu arquivo .js. Vou dar um Alt Z aqui para ele quebrar a linha. Aqui funcionou, né? Bem, vou puxar aqui o arquivo, Footer Component, e aqui eu vou chamar o arquivo Footer Component. Beleza. Com isso, já devemos ter algum resultado lá no nosso DOM. E o resultado é que ele não funcionou. Aqui, ó, o template está vindo nulo. Mas isso aqui é o seguinte, esses três pontinhos aqui, é que quando você tem um projeto real, ele enche de informações aqui, fica com muita informação. E aí você pode aplicar no filtro, o filtro por 3 pontos, assim. E aí ele só lista só o que você escreveu. Então por isso que eu coloco ali os 3, né? Os 3 sinais de mais, maior que. Pra isso. Ele tá falando que deu nu aqui. Tá, beleza. Eu vou botar um breakpoint lá pra ver. Aqui no fetch ele pode não ter encontrado o arquivo. Vamos ver. Vou dar aqui um reload no código. Dar um reload no código. Ele acho que não encontrou o arquivo, hein? Deixa eu ver como é que eu coloquei lá no navbar. Tá. Botei ali o fetch, botei o text. Ah, tá. Aqui é uma função, galera. Tem que colocar parênteses. Agora sim. Se você só coloca o item. Ó, vamos ver agora. Ah lá, viu? Se eu só coloco o item, ele pode se confundir, né, no comando, pensando que é uma variável e não uma função. Então, função sempre tem parênteses, parâmetros. Agora sim, ele pegou aqui e criou o DOM. O DOM ele tem várias funções, né? Uma delas é o parse. E aí ele vai tentar pegar aqui o elemento e vai trazer para mim aqui o template. Aqui eu trouxe um objeto chamado template. Aí esse objeto template, ele vem com nó de atributos. Isso é, ele literalmente funciona como se fosse um elemento HTML novo, né? Ele literalmente transformou esse texto em um elemento novo em HTML. E aí, né, ele está mostrando aqui para mim, é claro que vai aparecer lá de forma diferente. Aqui, ó. Tá vendo? Ele aparece aqui, ó, o elemento aqui, ó, tá vendo? Fragmento, aqui as divs, tá vendo, ó? Ele pegou lá o elemento em forma de HTML. Então ali eu tenho lá o elemento. E nesse caso,
Nesse caso aqui, né, eu teria que ter feito as mudanças do texto antes de transformar ele no elemento. Então, se eu tivesse alguma coisa para mudar, eu teria que mudar aqui, ó, né, quando ele pegou os dados aqui para fazer a mudança dele, do que ele no final aqui do elemento. O elemento, quando ele é gerado, é a última coisa que eu faço. E agora que eu tenho esse elemento na memória, eu venho aqui, né, chamo lá o elemento, chamo aqui o elemento, se eu não me engano, chamo o elemento e peço para, mas aí eu não posso dar um parser direto. Por quê? Porque esse aqui é um template. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar uma outra variável chamado newElement. Essa variável element vai pegar aqui o template. O template ele vai ter um comando que é o clone node, que eu vou pegar o template como referência. Beleza. Aí esse novo elemento, eu vou pegar ele, vou pegar o elemento e vou dar o append dele. Aí sim. Por quê? Porque isso aqui é um template, tá? O template, ele no HTML não funciona. Literalmente, a função dele é ficar invisível. Então, se eu pegar simplesmente ele e injetar ele lá, não vai rolar, né? Ele não rola. Então, para que ele se torne visível, eu uso o comando clone node. Né? Esse comando clone node aqui, ele pega o template e pega o conteúdo desse template e transforma em um novo elemento. E aqui, ó, deixa eu ver se ele vai dar algum erro. Eu botei breakpoint ali, né? Deixa eu seguir. Deixa eu ver se apareceu lá. Ver se apareceu. Não apareceu. Deu erro. Vamos ver. Acho que tá faltando alguma coisa. Tô com a sensação que tá faltando alguma coisa. Vamos ver o erro que deu. Não. Ele pode não ter achado o elemento. Esse elemento aqui, ó. Footer. Vamos botar um breakpoint aqui no final para ver. Deixa eu dar aqui um. Ó, new element. Ele é um node também. Só que o conteúdo dele, aqui ó, o conteúdo dele tem que ser só as div, tá certo? Ó. Então quando eu crio um novo nó, ele literalmente ele tira o template, né? Ele pega lá o template, arranca fora, porque eu peguei só a cópia do conteúdo dele, clonei ele como nó novo. E agora eu vou adiantar ele aqui no nosso, vou adicionar ele no nosso folder. Só que eu acho que ele não achou folder, cara. Name folder. Tá, em vez de botar como shield, botar só append. Vamos ver se ele vai. Ele não colocou. Então, o folder. Ah, ele botou com template, cara. Por isso que não tá aparecendo. Ele manteve o template ali. Ah, tá, acho que é isso. Content.clone. Tá, clonar o conteúdo. Agora sim. Esqueci, eu tinha que clonar o conteúdo. Eu falei que o clone ele ia tirar, não. Esse cara aqui, eu tinha que falar, clona o conteúdo do template. Agora sim. Agora sim. Aí ele pegou e clonou o conteúdo. Então, isso aqui é a forma correta, né, para se fazer a inserção do dado. Você criar um template em HTML, né, você cria um template. Esse template ele vai ser, né, lido como um texto. Depois ele transforma esse template em um elemento em HTML, né, em um objeto em HTML, que é do DOM. E aí você pega o conteúdo dele, tirando um clone desse nó, você tira uma cópia dele, é literalmente uma cópia, né? Você mantém o original intacto e aí você pode manipular ele aqui. Nesse caso aqui, eu até poderia fazer a troca do conteúdo dele, tá? Porque existe esse content aqui, ele é um conteúdo de texto. Se você olhar aqui, ó, ele traz ali as linhas, né, do elemento. Eu poderia estar fazendo uma troca aqui dos valores dele lá, antes de ser injetado no HTML. Tem como fazer isso. Isso aqui eu transformaria em texto e depois colocaria. Ah, mas aí dá muito trabalho. É melhor fazer a troca antes, mais fácil. E aí você injeta aqui o elemento com o comando append ou append shield. O append shield, você, assim, a diferença é que
um insere dentro e o outro insere dentro do filho, né? Então se botar Paint Shield também funciona. Vou mandar no mesmo aqui, ele vai adicionar lá o nosso footer lá no final. Adicionou. Só que ele não pegou o CSS, né? O que eu tenho que fazer com o CSS? É a mesma coisa, só que ao invés de ele pegar o template, ele vai pegar o CSS, né? Então aqui eu venho aqui, ó, coloco esse cara aqui como styler, 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 e aqui ele vai pegar o CSS, ok? E aqui eu chamo styler lá, aquela tag. Aí aqui eu posso pegar direto e jogar o styler. Por quê? Porque eu não quero pegar o template, né? Quero pegar o estilo lá e tacar dentro do elemento. Nesse caso aqui, eu poderia aplicar esse estilo ali. Olha lá. Só o styler aqui já aplica ali o estilo. E isso no HTML, se você olhar, ele literalmente injetou isso no footer, né? Apareceu aqui o styler aqui sendo injetado. Aqui, ó. Ele adicionou o styler ali no elemento. Tem uma outra forma de colocar esse styler ali, mas eu não me lembro como, cara. Agora eu tenho que ver. Porque os elementos ele tem eles têm o CSS. Eu poderia passar só o nome da classe para eles, mas eu teria que colocar o texto da mesma forma. Então vai dar no mesmo. Eu tô com uma linha branca ali embaixo. Deixa eu ver que linha é essa. Deixa eu abrir aqui a tela toda. Que eu vou apertar o F12 aqui. Tá, tá, tá. Aqui tem uma linha branca aqui embaixo. Que linha branca é essa? Eu acho que é um do Footer, cara. Vamos formatar esse cara aqui. Para formatar ele, tá? A galera que não sabe, a gente pode estar criando um estilo aqui pro Footer. Por exemplo, o L ele não vai ter, né? Ali no caso aqui vai ser um list styler, vai ser none. Aí ele vai tirar as bolinhas. Se eu aplicar, ele tira aquelas bolinhas ali, mas aí nesse caso tem que ser no LI, tá? Então vamos lá pro código, vamos lá. Agora eu aplico, agora eu vou aplicar o CSS não mais no arquivo separado, eu vou aplicar ele no, no styler desse arquivo HTML. Então eu literalmente tenho HTML e CSS no mesmo arquivo, aí é só aplicar aqui, né? Botar aqui, ó, footer, LI, botar aqui o styler, list styler none, dessa forma. Tá com breakpoint lá, né? Ele tira ali, beleza. Deixa eu tirar aqui. Tá, beleza. Tá aqui o código. Aqui agora eu coloco o list style none. Aqui no footer eu vou botar um padding aqui de 40px e 0 para ele ficar em cima e embaixo com 40. Deixa eu tirar esse cara aqui, senão toda hora fica dando pausa aqui. Aí ele vai ficar com 40 aqui, ó. Aí aquele espaço sumiu, porque deveria ter alguma coisa ali de uma pedra, margem ali que tava empurrando ali para baixo, mas agora já ficou. E aqui a gente pode lançar um display. Um display o quê? Um display flex. A gente pode botar aqui ó, um display flex. Vou botar aqui o display flex usando o alinhamento, né, o justifying content between. E aí ele já coloca do jeito que... Não colocou? Por que não? Content space between, tá certo. Ah, não. Não. Esse display flex aqui não vai ficar no footer. Ele vai ficar no footer div. Porque
É a div que vai ajustar as outras divs. Eu tenho uma div aqui, ó. Aí eu tenho uma div e essa div ela deixa o site no meio e ela que vai ajustar para mim os outros itens. E essa questão do list styler, tem gente que deixa a bolinha ali, tem gente que não deixa a bolinha, porque na verdade isso aqui, esse list styler aqui, né? Esse cara aqui eu botei LI, mas ele vai ser um atalho, tá? Todos esses caras aqui vão ser atalhos. Deixa eu botar aqui o ad atalho para ele poder, né, para ele poder direcionar o fluxo para onde a gente quer. Assim. Então, os atalhos eles vão existir para direcionar para onde a gente quer. Dessa forma. O mesmo das redes sociais. E a gente vai ter que mexer nesse atalho, por quê? Porque aqui o atalho ele vai seguir a regra geral da nossa aplicação. Aqui vai ser atalho também. Aqui vai ter o git. Tirar os espaços, fica bonitinho. Tirar os espaços. Bota atalho. YouTube. YouTube. Faltou aqui. YouTube. E aqui o Facebook. Eu não tenho Facebook. Talvez até tire esse Facebook daqui. Talvez até tire esse Facebook daqui. Aqui vai ser a mesma coisa pro e-mail. Tá escrito West errado ali. Aí só que nesse caso aqui, dev West. Nesse caso aqui, a gente coloca a flag mate e coloca esse cara ali no atalho. O que que vai acontecer? Quando ele clicar no e-mail aqui, ó, ele já vai tentar abrir o editor de e-mail para mandar a aplicação. E aí, se você tiver no celular, ele abre lá o teu Google, né, Gmail e já vai já mandar, já preparar o e-mail para esse cara. Então é legal você botar o Mail aqui. Se fosse telefone, eu acho que eu não falei isso com vocês, né? Mas se fosse telefone, aqui seria Tel, se eu não me engano, Tel. Seria Tel e aí você colocaria o número completo. Qual é a diferença desse cara aqui? Se eu não me engano, cara, eu não me lembro se é só Tel ou se tem que colocar mais alguma coisa. Quando tu clicar, ó, aqui abriu o e-mail. Aí quando eu clicar aqui, ele vai pedir para abrir o aplicativo, né? Aí se eu pedir para abrir aqui, ele vai tentar abrir o WhatsApp da pessoa. E aí, isso aqui é bom porque no celular da pessoa já aparece ali para discar com o número já fixado. Então isso facilita. E tem a questão do WhatsApp que você poderia estar, né, botando ali o link do WhatsApp para abrir lá o WhatsApp Web, alguma coisa assim. Nesse caso, tentando abrir o web, ele já abre a aplicação na sequência também, né? Tem essa vantagem também. Tá aí, ó, o telefone tá aqui. Aí eu vou ter que mexer nos links, porque aqui tá com link normal. Então aqui, o link, a gente pode estar botando aqui um folder A, colocando aqui o color dele, A, color white. E quando eu passar o mouse sobre ele, eu vou dar um hover aqui para ficar bonitinho, para ele botar um laranja lá. Para ele colocar hover. Aí ele vai botar o nosso primário lá, que é o laranja, se não me engano. É esse mesmo? Cara, nem me lembro. A gente fica sem mexer no projeto. Nós esquecemos. É o main, né? Tá no main. Primário é o laranja. Então agora se eu passar o dedo, ó, sobre, ó, como é que fica, ó, viu?
Tá muito juntinho isso, tem que afastar. Tá muito juntinho. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e dar um padding nesse A. Por que no A? Porque o A é a área de clique. Então ele vai ficar, né, ele vai ficar maior, né? Então a gente vai dar um padding aqui, ó, de 10 px. E aí eles se afastam um do outro, né? Eu vou botar aqui, eles se afastam um do outro. Foi pouco, hein? Mas deixa eu botar aqui, deixa eu tirar o zoom aqui da página. Aí, ó. Outra coisa é tirar o Paste Decoration. Caso você não queira botar nome aqui. E aí o atalho, ó, fica sem. Quando ele passa o dedo sobre, tá muito juntinho ainda. O que a gente pode fazer aqui, botar 20 px e aqui 0. Não tá funcionando não. Ah, é porque ali tem um LI, né? Aí teria que ser. Aí teria que ser assim. LI. Aqui, LI aqui. Aí vai ser só aquela lista. E não todo o item. Cara, não quer pegar o parry não. O que eu fiz de errado? Eu botei 20 px 0. Deveria estar mais afastado lá. Por que que não está indo? Deixa eu recarregar o projeto. Ah, deve ter travado o meu. Não travou não. Vamos inspecionar rapidamente. Ah, tá. Então já sei. Não é padding. Não é padding. Você vai botar aqui o line age. Nesse caso. Line age. E aí você coloca 20 px. Porque é um atalho, galera. É um atalho. Opa, quebrei. Quebrei alguma coisa. Ainda não foi. Well. Ah, tá. Mesmo assim. Ah, não. É. O line 8 é a altura da linha. A altura da linha tá 20. 20 é menor do que a letra. Nesse caso, eu quero que ele fique com o tamanho do dobro da letra. Então, o que a gente pode fazer? Vou botar aqui 2 ren. Lembra do ren? Para quem não sabe o que é ren, ren é uma unidade relativa. Ó, ele aumenta o tamanho da letra um pouco. É um tamanho relativo da letra. Então, se a letra são 16, aqui é 2 vezes a letra. Então, se eu quiser mais um pouquinho, 2,5. Eu estou falando que a linha vai ocupar 2,5 de referência da letra. Quer dizer que vai ser o dobro mais um pouco, né? Aí, cara, pode estar ajustando isso aqui. Tinha esquecido do Rain. Aqui, ó. Aí funcionou. Os nossos links aqui tá com um espaço aqui da UL, né? Então, podemos mexer nessa UL também. Aqui, ó. Vou deixar o link aqui embaixo. Tô seguindo a ordem que eu montei o objeto, tá? Para ficar. Vamos botar aqui um. Vamos colocar aqui um footer UL. Eu vou botar aqui padding 0. Padding 0. E aí eu tiro o espaço. Depois esse espaço é do Bootstrap, tá? Esse espaço aqui, ó, que estava antes, é do Bootstrap. O Bootstrap ele tem um espaço ali que ele coloca para lista. A gente tem que tirar, senão ele fica.
Aí o padding resolve esse problema aqui. Cara, basicamente terminou. A única coisa que tá faltando aqui, que eu gosto de colocar, é o seguinte. No final aqui, ó, na última div aqui, a gente tem essa div aqui que é o container. Beleza, eu vou criar uma outra div que também vai ter um class container. Assim. Aí ela vai receber esse estilo aqui, ó. O mesmo estilo. Talvez eu mude ali, porque eu não... não, não precisa não. A cor dela. Aí ela vai receber um parágrafo. Vou botar um parágrafo aqui. Parágrafo? Não, não é parágrafo não. Vou colocar aqui um spam. Dessa forma. Poderia ser uma linha só, tá? Vamos botar aqui. Dev West. Todos direitos reservados, né? Nosso copyright ali. Copyright, cara, tem que colocar copyright. E aí deveria aparecer aqui, né? Por que que não apareceu? Sim. Não, ele apareceu ali. Eu tava procurando o fundo laranja. Eu não botei, né? BG hora. Eu tô imaginando aqui. Não, não, cara, tem que mudar coisa aqui. Vamos lá. Olha só, aqui não tem container. DevWest. Direitos reservados. Tem o ecop. É ecop mesmo? É ecop? Não, é e-comercial, né? E-comercial copy. É barra e-comercial copy? Eu não me lembro. Não, é só ecop. Só ecop. Deixa eu ver se ficou. Ficou mais. Ah, tá. Eu tinha colocado no footer para ele. Não, eu vou ter que tirar aqui. Vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser no só button. Só button. E ele vai ser 0. Button não, top. Top. Ele vai ter esse espaço de 40. E embaixo aqui, naquela div de baixo ali, eu vou ter que dar um nome para ela, que senão. Vou dar aqui. Footer context. Footer context. E aqui vai ser footer company. Isso aqui eu botei só para dar um efeito ali, porque não pegou o que eu queria. Que seria o que? Ali no company, ele vai ter o texto centralizado. Ele vai ter um padding em cima e embaixo também. Que não vai ser automático, vai ser de botar aqui 20px. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Só que aí ele não foi por conta do display. Então a gente vai botar o Justify Content Center. Porque eu já apliquei o Display Flex no anterior. Tá vendo? E aí, o que que tá acontecendo aqui? Aí tem um espaço aqui em cima, mas embaixo não tem. Mas como eu coloquei 20, parece que é o mesmo espaço, né? Parece que tá dando a mesma proporção. E é isso aí. Aqui agora, o que acontece? Quando for no celular, que é a preocupação. Porque no celular, como é que ele vai funcionar isso, né? Aqui, ó, ele fica apertando essas divs aqui. O ideal é que no footer, né, até mesmo a questão aqui de colaboradores, ele quebre isso, né? Ele faça essa quebra. Aqui em cima ele funcionou porque já está com tamanho finito.
Essa quebra aí só vai funcionar aqui quando eu definir uma largura mínima para esses caras. Quer ver? Ó? O LI aqui, por exemplo. Se eu chegar aqui no LI e colocar que a largura dele, a largura mínima dele vai ser de, vou botar aqui 200 px, assim, 200 px não cabe na tela celular, tá vendo lá? Opa, não, ele jogou pro lado? Não, cadê? Deixa eu botar aqui, largura de 100%. Vamos ver se ele vai fazer. Eu não queria usar o arroba mídia, né? Mas vou ter que usar. Vou ter que usar o arroba mídia. Não esquece. Eu vou fazer o seguinte, vou querer criar um arroba mídia aqui. Vai ser um arroba mídia. Arroba mídia vai ser o screen. Aí eu coloco aqui máximo max wide. Faltou dele 768. Aí eu vou falar que o footer aqui, cadê da div? Que essa div aqui na verdade ele tá pegando as duas, né? Tá. Ele vai ter o formato mudado, ele vai ficar em forma de coluna. Vai ser o direction, flex direction. Flex direction column. Com isso, não foi porque ele está ajustando. E aqui eu coloco aqui, ó, faltou esse cara aqui, né? Eu tenho que botar aqui o flex row, flex wap. Aí ele ativa, mas eu tenho que botar o mínimo ali, não adianta. Eu tenho que falar que o mínimo da LI, a largura mínima da LI vão ser vão ser 200 px. Vamos ver se vai agora. Não, agora ficou embaixo do outro. E aqui eu boto align itens center. Como eu mudo o fluxo da coluna, a ordem de elemento também muda. Não pegou porque eu estou colocando na div. E eu teria que colocar no LI. Então esse cara aqui não funcionou. Eu teria que colocar no LI. Seria footer LI text align center. Mais fácil fazer assim. Não foi? Por que que não foi? Deixa eu ver. Pá, 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 pá. É porque tá no A, não é no LI. Por isso que não funcionou. Por isso que não funcionou. Então aqui não é no LI, é no A. É no A. Vou botar 300. Tá, então assim, fiz errado. Aqui é 300 e aqui é uma largura
de 100%. Cara, tá pouco, mas eu não vou mexer nisso não. Eu tenho um problema aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Aí nessa hora que eu prefiro o Bootstrap. O Bootstrap nesse ponto ele é melhor. Em vez de usar Flex, usar sistema de grid. É muito melhor aqui, sabia? Para fazer isso. Eu vou parar de usar. Aqui, ó, quer ver? Eu tiro essa largura daqui. Eu tiro. Aqui eu deixo 100%. Aqui eu deixo. Isso aqui eu apago. Apaguei. Tá. Display flex. Tá, pode ser. Só que chega aqui. O que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, ó. Tá com contain. Eu tenho uma div para cada um dos itens. Eu coloco aqui o row, pegando todo mundo, e cada um desses caras aqui eu coloco, ó, class, call, call, traço 12, assim, coloco também call, traço, md, traço, aí são 3 colunas, então são 4 para dividir por 12. Aí esse cara aqui, eu vou colocar ele aqui, assim, em cada div que eu tenho. E aí eu não precisaria nem desse flex aqui, ó. Esse WAP também. Eu poderia até deixar o justify content aqui. Mas aí eu vou ter aqui, ó, ela pegando toda a área do jeito que eu quero. E aí se tirar o celular, ela fica também. Só que eu perdi o container ali. O container parou. Teria que fazer o seguinte. Aí vai me ferrar. Eu vou ter que vir aqui, vou ter que criar uma div para pegar. Aí tá, esse é o problema. Vou ter que criar uma div para pegar o container todo mundo. Mais uma div. Mais uma div. Text center. Mais uma div. Mas aqui, na hora que eu jogo no celular, cara, eu prefiro usar ele já fica do jeito que eu quero, que é pegando 100%. Aí eu poderia estar colocando aqui no próprio LI, aqui no atalho, eu poderia estar colocando lá o arroba mídia também. Aqui, ó. Colocando um text align center aqui. Poderia fazer isso também com o problema todo ali. Isso dá pra fazer, assim, dá pra se misturar os dois. Dá pra se misturar o flex e misturar também o column. Eu prefiro usar o column nessa situação de tamanho, de largura. Eu prefiro, porque eu já vou ter o arroba mídia aqui quando eu faço isso, né? Que eu falo pra ele, ó, tela pequena você bota a linha toda, em tela grande você divide por 3, né? No caso seria 4 colunas. E eu não preciso me preocupar com largura. Mas o flex é questão de posicionamento, né? Se eu quero que ele fique centralizado, se eu quero que ele fique, né? Então eu consigo fazer isso.
Aqui eu vou colocar o tamanho mínimo que eu tinha colocado antes, né? Para ele poder... Assim, dá para fazer isso lá no texto, tá? Tem o text online, você pode botar MD também e ele faz isso. Só que eu não quero fazer lá. Eu quero fazer aqui. Então, max weight. Vamos colocar 768 px. E aí deve ter o resultado que eu quero agora. Não, não ficou. Por que que não ficou? Deixa eu ver aqui. Ué, ué, ué. Ué, o A não tá pegando. Ah, é por isso, cara. Ele não tá pegando a linha toda. Tá desativado aqui. E aí, como é que tu resolve isso? Eu sei como resolver. E aí, como você resolve esse problema? Porque para ele centralizar, ele tem que ocupar 100% da linha. E ele não está ocupando. E para resolver isso, a gente vai tirar esse lineage aqui. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. Bota um display block. Que agora ele ocupa a linha toda. Aí se eu colocar no celular, agora, ele deve estar centralizado, ela viu? Está centralizado. Porque como a largura dele é muito pequenininha, ele não tem como centralizar. Então tem que aumentar ele para centralizar. O que eu poderia fazer ali, o que eu poderia fazer era quando ele sem usar o display block, é pegar o LI aqui, ó, pegar o LI e colocar o justify content center, mas ali acho que está em coluna. Tá em coluna. E teria que colocar um display flex aqui, se não me engano. Deixa eu botar aqui display flex. Display flex. Deixa eu ver se vai. Não. Mas aí o A tá pegando 100%, né? Ele não teria que pegar 100%. Olha lá. Também funciona. Então se eu não quiser botar o A como 100%, aí você faz isso. Só que aí que tá, ó. Eu vou ter que clicar em cima do A certinho para ele funcionar. Aqui, ó. Ó, eu tenho que clicar em cima do A. Ó, se eu clicar fora não vai. Então o cara tem que ser certeiro, pum, para ele funcionar. Só que, cara, celular, vai por mim, celular, você quer deixar a área maior, mais fácil para o cara clicar possível. Então, eu acho que o mais correto nesse caso é eu estender a linha do A, que aí ele pode clicar em qualquer parte da linha, né? Deixa eu salvar aqui. Aí quando ele vem aqui, ó, opa, aqui tem que botar 100% e o display, né? Botar aqui o display block. Salva. E eu não salvei. Bota o save automático, professor. Não gosto. Ó, viu? Agora basta eu clicar, né? Eu passar aqui, né? Eu clicar sobre em qualquer lugar próximo ali que eu já vou. Então se o usuário vier meio campenga aqui, pum, bater sem querer,
ele vai abrir o link, entendeu? Ele vai ter acesso. Então eu prefiro fazer assim. Eu acho que você estendendo o link aqui, ó, quando ele passa próximo, ele já tem lá a confirmação que ele pode clicar, tá vendo? Eu acho que assim o site fica mais fácil para o cara clicar. Agora, tudo é questão do cliente, né? Se o cliente fala, não gostei, eu quero que ele seja exato. Aí a gente faz uma forma que ele fique exato, entendeu? Mas aí acho que fechamos aqui. Tô de reservar. Assim, o que tá faltando aqui é a data. Eu tenho que colocar aqui no copyright a data, né? Copyright, aí tem que botar aqui 2024. Aí a galera bota chumbado 2024. Não é legal botar chumbado. Tem duas formas de fazer. JavaScript, né? Vou botar aqui um date, assim, ó. Bota aqui um date. No meu marcador lá, date, assim. E aí, quando passar aqui, ó, quando ele passar, ele vai trocar esse date pela data atual. Então, quando vier aqui no footer, eu tenho aqui o meu template sendo carregado, o meu template, né, que está sendo clonado aqui. Então, quando ele pegar lá os dados aqui, eu posso pegar aqui o data, ponto, ponto replace, né? Aí eu coloco aqui o data, só que tem que ser como a gente colocou lá para ele poder fazer a troca. E aí eu posso pedir aqui, ó, para fazer de forma correta, a gente cria uma variável chamada botar aqui date here, que vai receber new date. Esse new date aqui, ele vai gerar a data do sistema. Então, quando eu uso o JavaScript new date, ele gera uma data com dia, dia atual, mês, ano, segundo, minuto, o GTM, né, que é o meridiano de Greenwich que você tá, né, se é -3, -4 horas, e também o dia da semana que você tá batendo. Então é uma data completa, com todos os parâmetros que você precisa. Só que nesse caso aqui, eu quero pegar o get full year, que é o ano completo, que é o ano 2024, né? Ele vai pegar aqui esse cara aqui. Pegou esse cara, eu vou trocar pelo date here, dessa forma. Simples assim. Poderia ter colocado isso aqui dentro do replace, mas assim fica melhor. E ele não trocou. Por que que não trocou? Vamos ver por que que não trocou. Tá, parou aqui. Bom, data. É porque aqui tá data é date. Date. Pronto, agora sim. Vou até tirar o breakpoint ali porque agora funcionou. Não? Ih, cara, tá falhando, hein? Eu tô fazendo errado. Ah, já sei o que é. Buro, dá zero pra ele. Assim, não falo nada, né? Tem que botar que a data recebe ela mesmo, senão não vai trocar. Agora sim. Porque você tá pegando o texto, tá trocando, mas o replace ele te devolve a informação. Então você tem que pegar o dado, trocar por ele mesmo e devolver. Né? Aí sim, aí funciona. Entendeu? Aí assim fica legal. Nesse vídeo nós vimos ali como ficou o nosso footer, né? Criando um componente no nosso site institucional. Na próxima aula vamos estar melhorando ali, né, o nosso site, finalizando, tentando criar um mecanismo para componentizar, né? Criar uma função que componentiza os nossos elementos de uma forma mais fácil. Se esse vídeo contribuiu para os teus estudos aí, né, dá aquele like. Se ele ajudou aí na sua jornada aí, se inscreve no canal, galera. Até mais, até o próximo vídeo.